Emarrou! E aí galera, tudo bom? Hoje eu vou falar dos meus temas favoritos, mulheres. Que machismo, né? Brincadeira. Mas eu queria falar um pouquinho de como é o papel das mulheres no budismo, trazendo um pouco da história, de como isso começou, quem foram as primeiras mulheres, até defender a seguinte tese: o budismo nunca foi machista. Então eu acho que a história do budismo, como ela inicia com o próprio Buda, nada mais justo de homenagear uma das mulheres que foi mais fantásticas da história da humanidade, que foi a esposa do Buda. Pouca gente sabe a importância que ela teve para o próprio budismo. Segundo o que conta, foi ela que mandou preparar os cavalos para o Buda fugir, deixou um funcionário de confiança do Buda, o Buda era um príncipe, ela era princesa, eles iam assumir, com certeza, o reino, que era a vontade do pai do Buda. Ela manda preparar os cavalos, ela manda deixar tudo certinho para ele fugir. Ela observou que ele não estava bem, ele andava meio encucado com alguma coisa, sabe? Ele estava aflito. O pai dele, ao observar, chama os amigos dele, aquela roda dos amigos mais sacana, e prepara uma festa. E nessa festa vem aquelas dançarinas, a esposa do Buda se recolhe pro quarto, tá lá a música, dançarina, todo mundo bebendo, e o Buda ali meio que, a hora que ele vê que os amigos dele estão distraídos, já beberam alguma coisinha, já estão um pouco mais alegrinhos, o Buda se afasta e vai pra sacada, fica olhando pro céu, fica pensativo, observa que esse tipo de coisa já não traz mais felicidade para ele, e ele começa a refletir sobre isso, de como buscar essa felicidade, como superar o sofrimento. E foi ela quem fez tudo isso. Se conta inclusive que o Buda entra no quarto para dar uma última olhada para ela e pro filho bebezinho deles, o menino, e ela finge que está dormindo, ela fica com os olhos fechados, porque ela sabe que se ele se olhasse no olho, o amor deles era tão grande, era tão intenso, talvez ele não tivesse coragem de fazer essa busca. Para ele era importante, para todos nós foi importante essa busca que ele foi fazer. Vejam a importância dela. Mais para frente na história ainda, quando o Buda volta, o filho pequeno resolve seguir o Buda, e ela fala assim pro filho: filho, vai lá e pergunta pro seu pai qual é a sua herança. Porque ela não estava falando da herança do reino, dos castelos, do ouro, do dinheiro. Falava da herança intelectual, da herança espiritual. E o menino pequenininho começa a seguir o pai, vai lá para a choupana do pai, vai para os acampamentos budistas e não retorna. E ela mais uma vez aceita. Depois ela se torna uma das primeiras monjas, numa época em que as mulheres não tinham direito a nada. Numa época que não existiam sacerdotisas mulheres. As mulheres não tinham esse direito. Mal e mal elas eram educadas. E aí nesse momento em que as mulheres não tinham direito a nada, o Buda já tinha feito uma coisa que estava dando um problema político para ele muito grande. Ele aceitou na sangha dele, na comunidade de praticantes e de alunos dele, qualquer pessoa de qualquer casta. E vocês sabem que até hoje na Índia tem esse problema de castas, aquelas castas que não podem nem chegar perto da sociedade, que tem que viver isolado. E o Buda aceitava qualquer pessoa. Naquela época havia um problema muito grande com isso, porque assim, a sociedade não aceitava aquilo. Pô, agora o Buda quer mudar tudo, quer aceitar os intocáveis lá, isso não pode. E o Buda ia contornando, então ele já tinha um problema político muito grande. E a mãe de criação do Buda, a mãe do Buda morreu no parto. Ele foi criado pela tia, ele sempre chamou a tia de mãe, essa tia se casou com o pai, então essa tia exerce o papel de mãe na vida dele. E foi uma mãe extremamente amorosa com ele, extremamente carinhosa com ele. Depois ela teve outros filhos, mas assim, sempre teve um carinho de mãe com ele, Então por isso que a gente chama ela como a mãe dele. Mas a gente considera também a mãe biológica, que faleceu durante o parto dele. Essa mãe de criação do Buda, ela foi a primeira monja, porque ela começou a pedir para o Buda aceitar ela como monge e para seguir o caminho dele. Nessa época, a única coisa que o Buda fazia com as mulheres, ele dava ensinamentos para as pessoas leigas, ou seja, as pessoas que tinham uma família, marido, mulher, filhos, eram os alunos leigos deles, quem não era um monge. O Buda só aceitava esse tipo de aluna mulher nessa época, porque o problema político dele já era muito grande. Apesar de ele ser o Buda, o reino tinha exército, tinha guarda, e ele não podia ir contra tudo ao mesmo tempo, ele tinha que ir devagarinho. E essa mãe do Buda começa a fazer uma pressão para ser aceita, uma hora cedendo à pressão. O que ela fez? Ela reuniu um grupo de mulheres, vestiu um manto monástico, rasparam o cabelo e simplesmente foram acampar na floresta. E nesse momento o Buda não teve o que fazer, ele ordenou elas. Eu não tenho bem essa pesquisa para dizer assim, foi a primeira tradição religiosa a aceitar mulheres. Eu não sei se seria a primeira, mas com certeza, há 2.500 anos atrás, foi algo muito chocante, muito impactante, muito importante. Por isso que eu defendo
que o budismo não é machista. Sua Santidade o Dalai Lama há muitos anos vem falando do papel das mulheres. No budismo a gente acredita que tanto num corpo masculino quanto num corpo feminino as dificuldades existem, o sofrimento existe, qualquer pessoa, independente do sexo, possa buscar a iluminação. Isso são palavras do próprio Buda. Existe no budismo dos Himalaias a figura de Tara. Diz que era uma princesa que queria buscar a iluminação e que na época o machismo, isso no momento pós-Buda, o machismo dizia assim, olha, em corpo de mulher você não tem chance nenhuma. Se você quiser a iluminação, se você quiser aspirar a algo melhor, reze para renascer como homem. E Tara disse, não, eu posso vir infinitas vidas, mas eu vou me iluminar com o corpo de mulher. E naquela mesma vida ela conseguiu atingir a iluminação. Então não existe nada que impeça as mulheres de se iluminar. Não existe nada que coloque elas num papel inferior. Porém, eu devo lembrar que, infelizmente, o budismo ainda está em países extremamente paternalistas e onde a situação das mulheres ainda é uma situação muito ruim. E apesar do budismo ir contra isso, a cultura local é essa. As mulheres ainda, nesses países mais do Oriente, ainda estão em situações muito de riscos. Tenzin Palmo fala muito sobre isso, a dificuldade que é ser uma monja mulher, a falta de incentivo aos monastérios femininos. Mas isso não é uma coisa do próprio budismo, é uma coisa da sociedade. São coisas diferentes. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, as religiões são perfeitas, os praticantes é que têm problemas. Então, na essência do budismo, a gente não encontra nada de machismo. O que você vai encontrar de machismo é nessa cultura desses países aonde o budismo está inserido, mas que não é regido pelo Buda. E eu não gostaria de terminar esse vídeo sem lembrar da importância do trabalho de Sua Santidade Gyamra Drupka. Essa pessoa tem feito um trabalho de empoderamento feminino muito importante. Ele está fazendo uma revolução lá na região dos Himalaias. Então assim, o Dalai Lama por muito tempo falou sobre isso. Parece que Sua Santidade Gyamra Drupka conseguiu colocar isso em prática. Então ele tem criado monastérios femininos, ele tem empoderado as mulheres, ele tem ensinado artes marciais para as mulheres, para elas ficarem mais confiantes. De tempo em tempo, ele pega aquele monte de monja, coloca uma bermudinha de lycra, ele e elas, e saem de bicicleta, fazer viagens de bicicleta de vários dias. Algo que naquela região nunca aconteceu. Está mudando toda uma cultura da região. O trabalho que ele está fazendo é muito importante. E por último, eu vou lembrar dessa queridíssima, que é a Monja Coen. Vocês vão encontrar diversos vídeos de altíssima qualidade dela aqui no YouTube. Vocês vão perceber nela, nos gestos dela, nas palavras dela, a delicadeza feminina, a sutileza feminina auxilia nós a compreender melhor esses ensinamentos. Então, se você gostou desse vídeo, se acha que ele trouxe algum benefício, compartilhe, dê o like. Por favor, se inscreva no canal, isso é muito importante para mim. Se ficou alguma dúvida, ou se tem mais alguma observação, tem algum comentário para fazer sobre o papel das mulheres, deixe nos comentários aqui, a gente segue conversando, tá bem? Muito obrigado! Ho!